Então, como eu disse, meus irmãos, farei a exposição apenas dos 3 primeiros versículos aqui, que trata-se da saudação de Paulo, do prefácio, os 3 primeiros versos aqui. Irmãos, essa carta aqui de Paulo a Filemão é uma carta muito curta, 25 versículos apenas, foi o que eu li aqui para os irmãos. No entanto, essa carta aqui, ela é preciosíssima, ela é riquíssima, teologicamente falando. Ela está cheia de riquezas aqui espirituais para nós. Veja, Paulo aqui está escrevendo então essa carta para o seu amigo Filemão. Mas perceba você que ele está tratando de um assunto delicado. Um assunto difícil, pois o seu escravo, Onésimo, era fugitivo. No entanto, Onésimo, de alguma forma, conheceu Paulo. Paulo pregou a Onésimo, e Onésimo veio, então, a se converter a Cristo. Agora, perceba você que Paulo, estrategicamente, antes de falar propriamente do conflito, Paulo, então, começa de uma forma um pouco diferente. Paulo, aqui, na abertura, na saudação da carta, ele começa aqui, irmãos, lembrando a Filemão de pelo menos 3 fundamentos do Evangelho que sustentam toda a nossa vida cristã. 3 fundamentos: o senhorio de Cristo, a comunhão da igreja e a graça que gera paz. São esses 3 fundamentos que ele começa, então, a sua carta. Agora, perceba você que esses fundamentos, eles não são intrínsecos à pessoa. Eles são derivados do amor de Deus por nós. E aqui, meus irmãos, nós já temos uma verdade muito preciosa para todos nós. Como eu disse anteriormente, tudo na nossa vida espiritual começa, e só começa, porque nós somos amados por Deus. Somente por isso. E o interessante é que esse amor de Deus, em que Paulo vai tratar, já no início da carta aqui, não está restrito a Filemão e Onésimo, mas também para nós. Quando você e eu enfrentamos desafios de relacionamentos, quer seja no nosso lar, entre pais, entre filhos, nos nossos relacionamentos no trabalho com os nossos colegas, ou na escola, e até mesmo dentro da igreja. Portanto, meus irmãos, eu gostaria de iniciar essa série, e o nome dela eu denominei como Vivendo de Modo Digno do Evangelho. Nós vamos aprender com Paulo aqui nesta carta, nessa breve, curtíssima carta, como viver de modo digno do Evangelho. E eu gostaria de abordar aqui o primeiro aspecto de viver de modo digno do Evangelho. E o primeiro aspecto é amado por Deus. Amado por Deus. Tudo começa na sua vida espiritual porque você foi amado por Deus. Agora veja comigo, Paulo inicia a carta dizendo o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Veja que Paulo, então, ele começa a sua saudação de forma diferente de outras cartas, porque comumente ele não se apresenta assim. Como é que Paulo se apresenta? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Normalmente ele se apresenta assim, mas aqui ele começa a carta um pouco diferente. Ele diz, então, que ele é prisioneiro aqui de Cristo Jesus. Então, Paulo aqui, ele não escolhe, ou ele escolhe, melhor dizendo, não apelar para a sua autoridade, mas para a sua condição de servo. Veja o que ele está fazendo, como ele está iniciando a carta para aquilo que ele quer dizer mais adiante para Filemão. Então ele começa a sua carta dizendo já, olha, não vou começar com autoridade, eu vou começar me colocando como servo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo aqui, embora ele estivesse preso, quando escreveu essa carta aqui a Filemão, ele estava preso em Roma, ele não se via primeiramente preso a Roma, ou prisioneiro de César, por assim dizer, mas ele se via primeiramente prisioneiro a Cristo Jesus. Quando ele diz que ele é prisioneiro de Cristo Jesus, em outras palavras, o que ele está dizendo, eu pertenço a Cristo Jesus. Eu pertenço a Cristo Jesus. Então Paulo aqui ele está reconhecendo, irmãos, que mesmo em algemas, que mesmo em cadeias, a sua vida está nas mãos de Cristo Jesus. Ele estava preso fisicamente, ele estava em Roma.
Mas, primeiramente, ele se via como prisioneiro de Cristo Jesus. Então, ele não atribuía o que ele estava passando propriamente a Roma, mas sim a Cristo, a quem ele pertencia. Agora, veja, do outro lado, nós temos aqui Filemão. Então, Paulo diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e aí, então, o consignatário, irmão Timóteo, os dois, então, estão direcionando a carta ao amado Filemão, é o que ele diz na sequência, também nosso colaborador. Então perceba você que ele diz que Filemão é o quê? É amado e cooperador, ou colaborador. Então ele adjetiva Filemão aqui em amado e cooperador, com vistas ao pedido que ele fará mais adiante, a respeito de Filemão ser o senhor de Onésimo. Mas veja, Paulo aqui está usando de uma estratégia, uma estratagema, por assim dizer, para chegar a um objetivo. Tem uma finalidade, o porquê ele está se apresentando dessa forma diferente. Nós sabemos que ele quer chegar no objetivo de que Filemão se reconcilie, perdoe Onésimo e envie Onésimo para Paulo novamente. Esse é o objetivo de Paulo. Então ele está começando de forma diferente para chegar no objetivo de fato que ele quer dizer aqui a Filemão. No entanto, irmãos, longe de ser uma inverdade, porque Paulo não apenas chama Filemão de amado e cooperador apenas para bajulá-lo, mas de fato é uma verdade, isso que Paulo está dizendo. No entanto, o que está por detrás desta colocação que Paulo faz aqui é a condição social. O que Paulo está querendo colocar nesse primeiro momento aqui é a condição social de cada um. Há uma verdade maior o porquê que ele está dizendo isso. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, que todos pertencem a Cristo Jesus, o verdadeiro Senhor. Este é o primeiro ponto, irmãos. Este é o primeiro ponto aqui que eu quero abordar com os irmãos. Cristo é o verdadeiro Senhor. Então é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: eu sou prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, ou seja, eu pertenço ao Senhor. Por que eu pertenço ao Senhor? Porque eu fui amado por Ele, porque a graça dEle me alcançou. Então por isso eu sou servo dEle. Antes de eu ser servo de qualquer homem, ou enfim, ou de qualquer coisa, eu sou servo de Cristo Jesus. E aí ele diz: amado e cooperador Filemão, em outras palavras, tu também és servo antes de ser senhor de Onésimo. É isso que ele está dizendo. Ele está colocando todos na mesma condição aqui social, de que Cristo é o verdadeiro Senhor. Então o que Paulo está fazendo aqui em primeiro momento? Paulo está criando um paralelo. Ele cria um paralelo entre ele, entre Filemão e entre Onésimo. Apesar dos três terem aqui posições diferentes, terrenas, eles compartilham da mesma condição espiritual. Todos são servos de Cristo Jesus. Todos são servos de Cristo Jesus. Meus irmãos, Paulo se via como prisioneiro de Cristo Jesus. Ele se via como alguém que pertencia a Cristo Jesus. Nós também, irmãos, devemos nos ver da mesma forma. Devemos nos ver como alguém que pertence a Cristo Jesus. Antes de qualquer coisa, nós somos prisioneiros de Cristo Jesus. Lembram de Gálatas capítulo 2, versículo 20? Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você foi liberto do pecado, não para continuar no pecado. Você foi liberto do pecado para obedecer a Cristo. O que outrora no pecado você não conseguia. É por isso que você foi liberto. Em outras palavras, você agora é prisioneiro de Cristo Jesus. Você pertence a Cristo Jesus. E não importa a condição social terrena que você está hoje. Acima disso, você é servo de Cristo Jesus. Irmãos, nós somos comprados, diz a palavra de Deus, por um alto preço. Foi pelo preço de sangue. Sangue carmesim, sangue de Cristo Jesus. Sangue precioso, irmãos. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Portanto, eu quero que você entenda que a tua liberdade, ela não é autônoma. Você não tem autonomia. Por mais que você diga, eu sou livre, eu sou isso, eu sou aquilo. A sua liberdade não é autônoma. Você não tem autonomia, porque você pertence a alguém.
Você pertence a Cristo Jesus. Então perceba o que Paulo está dizendo. Porque Paulo, ele quer que Filemão se reconcilie com Onésimo, que perdoe Onésimo. Que Onésimo volte a ter comunhão com Filemão, porque ele era um líder religioso. A igreja estava na casa dele. Então Paulo já começa dizendo assim: Filemão, por mais que tu seja senhor de Onésimo, em outras palavras, obviamente, o que ele está colocando nesse primeiro momento, em Cristo todos nós somos servos. Todos nós somos servos. Portanto, irmãos, ele diz, amado Filemão, não é amado de Paulo, embora sim, ele era amado de Paulo. Mas o que Paulo estava querendo dizer por detrás dessas palavras é que ele era amado por Cristo Jesus. Portanto, ele também era prisioneiro de Cristo Jesus. Ele era cooperador, não de Paulo, ele era cooperador do reino de Deus. Assim como Paulo estava preso, mas não estava preso propriamente em Roma, embora estivesse fisicamente lá, mas antes disso ele era prisioneiro de Cristo. Então perceba a estratagema de Paulo, como ele começa essa carta para depois, de forma muito inteligente, colocar de fato o que ele quer falar para Filemão. Então, irmãos, ser amado por Deus significa viver não como donos da nossa vida, mas como servos de Cristo, que se fez servo por nós. Eu vou repetir, meus irmãos, ser amado por Deus significa viver não como donos da nossa vida, mas como servos de Cristo, que se fez servo por nós. Lembram da pregação passada? O irmão Vinícius pregou em Filipenses capítulo 2. Versículo 5 vai dizer: tenham o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Neste primeiro momento é isso que Paulo está querendo dizer para Filemão. Cristo é o Senhor. Por mais que terrenamente tu és o Senhor de Onésimo, Cristo é o Senhor. Não sei se Cristo é o teu Senhor, irmão. Eu sei que um dia, no dia do Senhor, todo joelho se dobrará. No dia do Senhor, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A diferença é que uns vão dizer isso para condenação eterna, porque não viveram acreditando nisso. Diziam com sua boca, mas seu coração não acreditava. E outros vão viver eternamente. Aonde você estará? Aonde você estará? Então, nesse primeiro momento, irmãos, estamos falando sobre Cristo ser o verdadeiro Senhor. E nesse segundo momento eu queria falar sobre a igreja. A igreja de Deus é uma família em Cristo. Porque o que Paulo agora, na progressão da fala dele, para chegar onde ele quer chegar, ele vai unificar tudo. E eu vou aqui expor para os irmãos. Então ele continua dizendo ali, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e aí ele diz, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. E aí ele fala, e a igreja que está na tua casa. Percebam, irmãos, que Paulo, ele não fala apenas para Filemão. Ele coloca todo mundo na carta. Ele direciona a carta para Filemão, mas ele quer que todo mundo saiba. Que interessante isso, não é? E veja, porque Paulo poderia colocar e direcionar e falar apenas com Filemão, porque Filemão era o chefe da casa. Ele tinha autoridade para resolver os problemas sozinho da casa. Filemão, ele tinha essa autoridade absoluta sobre o seu lar. E Paulo só precisava tratar diretamente com Filemão. Ele não precisava envolver todo mundo. Contudo, Paulo fala, ou escreve, melhor dizendo, propositalmente a Áfia e a Arquipo e a toda a igreja. E é comumente entre os
os estudiosos e os comentaristas de que Áfia era a esposa de Filemão e Arquipo era o filho deles. Então veja, irmãos, Áfia era esposa e naquela época, naquele contexto, as esposas, a elas cabia administrar os negócios domésticos. Por isso que era do interesse de Paulo que Áfia soubesse do que Paulo queria dizer mais adiante, ou do que ele iria dizer mais adiante, da situação que estava envolvendo o escravo Onésimo, porque ela também precisava ser convencida de que essa era uma decisão correta. Então o que ele faz? Ele inclui Áfia no assunto. E não só Áfia, inclui o filho deles e ainda inclui toda a igreja que se reúne na sua casa. O que isso nos mostra, irmãos? Nos mostra algo precioso aqui. Porque nós somos amados de Deus, nós não vivemos isolados. Você não vive a sua fé isoladamente. Você não vive. Nós vivemos a nossa fé como família. Como família de Deus. E esse é um ponto que a igreja precisa trabalhar mais, irmãos. Porque parece que cada um vive a sua vida de forma alheia à igreja. Dizem que são família, mas muitas vezes não vivem como família, a igreja do Senhor. Nós precisamos trabalhar mais isso no nosso coração. Nós temos um mesmo cabeça, nós temos um mesmo Senhor. Nós somos um corpo. Tira a mão do seu corpo, onde é que sua mão vai estar? Tira a perna do seu corpo. Parece que a igreja vive assim, cada um vive no seu canto, cada um faz o que quer, cada um faz o que dá na telha, não segue o cabeça, portanto, também não vive de forma unida como igreja, não tem comunhão. E Paulo aqui está dizendo isso, irmãos. Ele está ensinando isso. Olha, porque nós somos amados de Deus, todos nós, vocês, igreja do Senhor, tanto família, materialmente falando, quanto espiritualmente, vocês são amados por Deus. Então não vivam a vida espiritual isolados. Não existe isso nas Escrituras, irmãos. Não existe. Somos famílias em Cristo. Então veja, vamos rapidamente falar sobre Áfia, Arquipo aqui e a igreja que está na casa de Filemão. Paulo chama aqui Áfia de irmã Áfia. Então ele está querendo colocar a Áfia, a esposa de Filemão, como testemunha do caso aqui, testemunha da reconciliação que ele espera que Filemão então faça com Onésimo. Isso, irmão, nos mostra que a decisão de Filemão não dizia respeito apenas a ele como o senhor de Onésimo, mas também a sua família. Áfia teria grande influência no seu lar. A sua sensibilidade e cuidado poderiam fortalecer o caminho da reconciliação. Era do interesse de Áfia, porque iriam tratar, na verdade, a respeito de um escravo que era deles. E era do interesse de Áfia, até porque ela tinha influência nos negócios domésticos. E a sensibilidade de uma mulher é muito maior do que a de um homem. Então Paulo também coloca ela no assunto em razão disso, porque ela poderia daqui a pouco fortalecer uma decisão favorável que Paulo esperava da parte de Filemão. Irmãos, as mulheres, preste atenção agora vocês, mulheres, vocês têm um papel essencial na igreja do Senhor, no reino de Deus. Vocês têm o que os homens não possuem, vocês têm sensibilidade. Vocês muitas vezes são instrumentos de restauração na igreja do Senhor. Vocês são. Quantas vezes, se eu perguntar para vocês, mulheres, quantas vezes vocês não suavizaram algum conflito na casa de vocês? Às vezes o marido chega lá, do peso do dia, e você sabiamente sabe se colocar, sabe se portar, sabe conduzir, para não descambar para uma discussão mais acalorada. Ou daqui a pouco você orienta seu marido para lidar com seu filho. Vai lá, fala com seu filho, fala isso, faz aquilo, tal. Vocês muitas vezes suavizaram os conflitos nos lares. E vocês podem suavizar também os conflitos dentro da igreja. Dentro da igreja. Vocês podem ser instrumentos de paz e restauração. Por isso, irmãos, nós precisamos hoje valorizar, nós quanto igreja,
a voz das mulheres como testemunhas do Evangelho. Não foi à toa que Jesus Cristo apareceu primeiro para as mulheres. Não foi à toa que uma mulher foi a primeira a propagar o Evangelho. Não foi à toa que as mulheres é quem sustentaram o ministério de Cristo Jesus. As mulheres têm valor no reino de Deus, têm valor na igreja. Vocês têm o que os homens não têm. Vocês percebem as coisas. Usem para a glória de Deus. Usem para a expansão do reino de Deus. Vocês são parceiras no ministério. Parceiras no ministério. Agora veja, Paulo ele então se direciona também a Arquipo, nosso companheiro de lutas. E Paulo cita Arquipo também em Colossenses 4,17. Ele diz ali em Colossenses 4,17, para que Arquipo cumpra o seu ministério que recebeu no Senhor. Então significa que Arquipo era um líder, juntamente com Epáfras, que estava preso com Paulo em Roma, em Colossos, porque Filemão morava em Colossos. Então Arquipo, filho de Filemão e de Áfia, era um líder religioso na casa deles, da igreja. Então Arquipo aqui, meus irmãos, como líder da igreja em Colossos, Paulo, ao citá-lo, ao mencioná-lo, ele queria também transmitir uma mensagem para que nós hoje também aprendêssemos. Porque Arquipo, como líder religioso, certamente ele pregava aquilo, ou ensinava aquilo que Paulo, mais à frente, iria dizer o que Filemão deveria fazer, o que era da vontade de Paulo, a respeito de perdão, a respeito de conciliação, a respeito de receber o faltoso. Certamente, Arquipo, em algum momento do seu ensino, falava algo nesse sentido, algo a respeito. Então, é interessante porque o que Paulo está fazendo aqui, depois de colocar todo mundo na mesma situação social, todos somos servos de Jesus Cristo, o que Paulo está fazendo agora aqui é colocando toda a família, pai, esposa, filho, como testemunho para toda a igreja. Perceba que ele cita primeiro Filemão, cita Áfia e cita Arquipo, a família. Vocês, a família, os líderes, então, da comunidade, vocês vão servir de testemunhas para a igreja. Então, Paulo usa dessa estratagema, dessa estratégia. E eu gostaria de aplicar este ponto aqui, meus irmãos, primeiro falando para os líderes espirituais, não só aqui à frente da congregação, mas também líderes espirituais nas suas casas. Eu falei para as mulheres, agora quero falar também direcionado para nós, homens. Meus irmãos, nós não podemos dicotomizar a nossa vida. Nós não podemos separar a nossa vida pessoal da nossa vida pública. Nós não podemos ser uma coisa num lugar e ser uma coisa no outro. De modo nenhum, meus irmãos. Imagine você, que é pai, você diz para os seus filhos não mentir, mas você em outros lugares mente. Imagine você, que é pai, diz para o seu filho não falar coisas feias, palavrões, etc., mas você não para de falar. Imagine você, pai, diz para o seu filho não enganar o seu colega, seus amigos, mas quando vê você está sonegando alguma coisa. Imagine o pastor da igreja. Imagine um pastor da igreja pregar sobre dízimos. Olha, meus irmãos, você sabe que dízimo é bíblico, assim, assim, assado, mas o pastor não dá dízimo. Daqui a pouco, o pastor pregando a respeito de perdão, mas ele tem problema de relacionamento com o membro. Imagine, meus irmãos, que escândalo isso seria para a igreja. Por isso que nós precisamos nos humilhar, irmãos, e pedir perdão. É isso que Paulo está ensinando. Olha, Arquipo, Filemão, vocês provavelmente... Paulo não falou explicitamente, mas ele disse isso veladamente. Vocês falam a respeito disso, porque vocês são líderes, vocês lidam com essas coisas. E mais à frente, Paulo ia pedir algo delicado para eles. Só que eles já estariam preparados. Que interessante, não é? Acho isso muito interessante, irmãos. Então, meus irmãos, Paulo, na sequência, vai falar a respeito da igreja que está na casa deles. Paulo, então, vai incluir agora a igreja que se reúne na casa de Filemão. Então, percebam
que esse problema, ele não é um problema privado, embora poderia ser, mas Paulo faz questão que não seja. Paulo agora coloca dentro da carta também a igreja. A comunidade seria testemunha da reconciliação entre Filemão e Onésimo. Na cultura da época, como é dito aqui, e a igreja que está em tua casa, era a expressão visível da comunidade cristã local. Logo, a reconciliação de Filemão com Onésimo teria impacto imediato na fé dos irmãos. Agora, interessante, né? Por que envolver toda a igreja em um assunto que para nós parece privado? Por que Paulo quis envolver toda a igreja? Poderia ficar só entre Filemão, já que Onésimo era escravo de Filemão. Tá, incluir a sua esposa, tudo bem, porque a esposa cuidava dos negócios domésticos, então caberia a ela também saber, né, o que está acontecendo. Tá, tudo bem, o seu filho também era líder da igreja, então tinha que saber o que aconteceu, até para saber lidar com a situação. Mas por que colocar toda a igreja? Alguns poderiam dizer que Paulo faz isso para aumentar a pressão sobre Filemão, a fim de que ele concorde com o pedido de Paulo mais à frente. Poderia ser, olha, todo mundo vai saber para ver qual vai ser a tua posição. Colocando uma pressão em cima de Paulo. Mas, irmãos, a explicação aqui é outra. Veja, Paulo, ao citar primeiro a casa dele e depois citar a igreja, ele está vendo aqui duas casas. Paulo está vendo aqui, irmãos, duas casas de Filemão, a natural e a espiritual se cruzando. Assim, toda a igreja, e não apenas seu senhor Filemão, deveria acolher Onésimo. Não somente a sua casa material, sua casa física, mas a igreja também deveria acolher Onésimo. Olha como Paulo começa a carta. Isso é apenas a saudação, irmãos. Olha quanto ensinamento e lições nós temos aqui da parte de Paulo. Especialmente porque Paulo desejava que ele fosse libertado para o ministério. Então, ele queria que tanto Filemão perdoasse e se reconciliasse com Onésimo, quanto também a igreja acolhesse, então, Onésimo. Porque como que daqui a pouco a igreja ia reagir, se só a família de Filemão fica sabendo de que Onésimo foi convertido? A igreja também deveria saber, e deveria saber por uma autoridade. E Paulo faz isso. Então eles deveriam também acolher Onésimo. A fuga aqui de Onésimo trouxe deslealdade e colocou risco em harmonia na casa em que ele vivia, na casa de Filemão. Então ele precisava de perdão, acolhimento e apoio espiritual de toda a comunidade. Por isso, ela também precisava saber, meus irmãos, o que havia acontecido com ele desde a sua partida e aceitá-lo de volta como irmão. Portanto, a inclusão de Áfia, de Arquipo e da igreja mostra que a família cristã existe, porque nós fomos adotados como filhos de Deus em Cristo Jesus. Perceba que Paulo conseguiu, irmãos, magistralmente, incluir todos na mesma condição. E isso porque todos nós somos amados por Deus. E se nós somos amados por Deus, Efésios vai nos dizer, capítulo 1, versículo 5, que nós somos adotados por Deus. Se nós somos adotados por Deus, nós somos filhos de Cristo Jesus. Filhos de Deus em Cristo Jesus. Significa que nós somos uma família, irmãos. Família. Às vezes, você não coloca um pedido de oração no grupo da igreja, não sei por qual razão. Ou porque você está muito confiante na sua oração, ou porque você não confia na oração dos irmãos. Não vão orar por ti. Nós somos uma família, irmãos. Talvez você está passando por um perrengue e você não fala com o irmão teu. Talvez por orgulho, por alguma coisa nesse sentido. Nós somos família. Nós temos um único Senhor. Nós somos todos servos, irmãos. Nós carecemos uns dos outros. Quantas exortações de Paulo para amar uns aos outros, para perdoar uns aos outros, para suportar uns aos outros, para caminhar um com o outro. Não se faz cristianismo sozinho. Não se faz, irmãos. E Paulo sabia disso. Por isso que Paulo envolveu todo mundo. Paulo estava ensinando todo mundo, numa pegada ele ensinou todo mundo a servir a Cristo Jesus como Senhor. A comunhão da igreja, a unidade da igreja, a mutualidade da igreja. Nós somos irmãos, nós somos família. Paulo vai dizer em Coríntios, se um membro sofre, todos os outros membros sofrem juntos.
Se um está alegre, todos os outros membros devem estar alegres. Tem irmão que não fala do seu sucesso para outro irmão para pensar que daqui a pouco que vão colocar olho gordo na vida dele? Que cristianismo é esse, irmãos? Ou nós somos igreja ou nós não somos. Nós precisamos falar a respeito disso, irmãos. Precisamos trabalhar isso no nosso coração. Cristo nos outorgou isso. Ele diz em sua palavra que ele é o primeiro de muitos irmãos. Ele diz em sua palavra. Portanto, quando Filemão perdoasse Onésimo, ele estaria imitando a atitude de Cristo, que não tem vergonha de nos chamar de irmãos, conforme Hebreus capítulo 2, versículo 11. Irmãos, a igreja do Senhor, ela não é apenas uma comunidade social. Isso aqui não é um clube. Isso aqui é família. Nós temos que conhecer os nossos irmãos. Nós temos que acolher os nossos irmãos. Nós temos que abraçar os nossos irmãos. Nós temos que mandar mensagem para os nossos irmãos. Nós temos que nos inteirar da vida do nosso irmão. Não por fofoca, não por isso, mas para compartilhar das alegrias, das tristezas, dos sofrimentos, das conquistas, como irmãos, para glorificar Cristo, para apoiar uns aos outros. Não pode ter divisão na igreja, irmãos. Não deve ter divisão na igreja. Divisões entre nós são divisões contra o próprio Cristo. Você já parou para pensar nisso? Que divisão na igreja é divisão contra o próprio Cristo. E não tem essa de dizer que eu sirvo a Cristo, não sirvo a igreja. Não tem como você dizer que ama o noivo e não ama a noiva. Não tem como dizer que você ama a cabeça e não ama os membros. Não existe isso, irmãos. Se Cristo lhe amou, necessariamente você devolve esse amor amando Cristo, expressando o seu amor para com a igreja dele, para com o teu próximo. Tudo isso está velado no que Paulo está querendo transmitir para Filemão. Porque Filemão vai ter que tomar uma decisão mais adiante. Agora veja comigo a última parte, versículo 3. Ele vai falar a respeito de graça e paz. E aqui tem algo também preciosíssimo para nós, irmãos. Então ele diz, veja que ele primeiro se coloca como servo, ele direciona a carta a Filemão, a Áfia e a Arquipo. E aí então ele diz, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, todas as cartas de Paulo ele inicia assim. Se você buscar as cartas de Paulo, de Pedro também, todas iniciam-se assim. Graça e paz. Então, isso não pode ser uma fórmula vazia. Isso não pode ter vindo da elucubração da mente de Paulo. Irmãos, nada que Paulo fazia, ou os cristãos do passado, os líderes do passado, bem como também nós, nada do que nós façamos, nós devemos fazer sem intencionalidade. Você deve ser intencional no que você faz quando diz respeito às coisas de Deus. Por isso que muitas vezes nós sofremos, irmãos, porque nós perdemos o foco da missão. Você sofre no seu lar porque você perde o foco da missão de Deus para a sua vida. Você como marido, você como esposa, você como filho, você como empregado, você como patrão, você perde o foco. Nós temos que ser intencionais, irmãos. Você está onde está porque você é a luz de Cristo ali, para testemunhar de Cristo, para adorar a Cristo, para chamar outras pessoas para Cristo. Nós não somos um clube social, nós somos igreja do Senhor. Nós temos uma mensagem para transmitir, para compartilhar, para viver, irmãos. Por isso que Paulo, ele sempre começa assim, e aí eu já vou explicar algo para os irmãos também, a respeito de graça e paz. Por que ele começa com graça, irmãos? Porque nós sabemos o que é graça. Graça é favor imerecido. Então aqui, intencionalmente, Paulo já está dizendo, nós não merecíamos nada, Filemão. Graça, é tudo de graça. Deus te amou em Cristo Jesus, é graça. Você pertence a Cristo Jesus, é graça. Tudo é graça, irmãos. Nós não merecemos nada, não merecíamos a salvação. E aí depois Paulo vai dizer paz. Graça e paz. Porque a paz é aquilo que nós falamos aqui na liturgia. A paz é a consequência da graça, é o resultado da graça. Nós não alcançamos paz neste mundo, nós alcançamos a paz de Cristo. Então é o resultado de Cristo, do amor de Cristo sobre a nossa vida. Então a ordem aqui é significativa de Paulo. Primeiro ele fala de graça.
Depois ele fala de paz. Porque nós só experimentamos a paz quando reconhecemos e vivemos pela graça de Cristo. É muito interessante, meus irmãos. Então, veja bem, Paulo começa a carta lembrando Filemão daquilo que ele já recebeu em Deus. Porque ele vai ter que liberar isso para o seu escravo Onésimo. Talvez Onésimo não merecia o perdão. Talvez você está em conflito com alguém, algum relacionamento, que você pensa que aquela pessoa não merece o meu perdão. Mas você também não merecia o perdão de Cristo. Meus irmãos, Paulo começa então dizendo aqui, graça e paz. E agora ele espera que Filemão compartilhe essa mensagem, essa mesma graça e paz com Onésimo. Graça e paz tem um nome. É Jesus Cristo, irmãos. É Jesus Cristo. Ele é a graça de Deus encarnada, que destruiu todo o muro da separação. Se nós tirarmos Cristo da equação, você vai viver de modo egoísta. Você vai achar que você tem que servir, ou as pessoas servirem ao teu reino, não ao reino de Deus. Você tem que colocar Cristo na equação. Sempre, irmãos, sempre. A paz verdadeira, eu já disse isso e repito, não é ausência de conflito, mas fruto da graça de Deus operando no nosso coração. Se você tira isso da sua mente, do seu coração, você não vai ter paz. Não vai ter paz. O nosso chamado, o chamado da igreja, é sermos canais de graça e paz. Por isso, meus amados irmãos, quando você cumprimenta alguém, assim como Paulo está saudando as pessoas aqui, não é errado você dizer paz. De modo nenhum, não é errado. No entanto, é mais bíblico você dizer graça e paz. Porque graça e paz é o coração do Evangelho. Às vezes, se você diz só paz e a pessoa não tem um entendimento correto do Evangelho, ela vai achar que é uma paz do mundo. Ela vai achar que é outra paz, que não é a paz de Cristo. Não é a paz que veio do amor de Cristo derramado sobre a sua vida, e isso é graça. Por isso que mais bíblico é graça e paz. Até é uma oportunidade de você explicar o Evangelho para a pessoa. Se um dia ela perguntar, por que você me cumprimenta com graça e paz? E você explica o Evangelho. Primeiro é graça, depois a paz de Cristo no teu coração. Por isso, irmãos, que nós saudamos as pessoas com graça e paz. Mas eu repito, não tem problema você saudar somente com a paz do Senhor. Mas é mais bíblico, graça e paz. Eu queria concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte. Na introdução da carta aqui, então, Paulo ele está preparando o terreno para falar da reconciliação entre Filemão e Onésimo. Na sequência, nós vamos ver outras lições preciosas. Mas veja você que Paulo, para falar de um assunto delicado, na autoridade de apóstolo, ele poderia ser mais incisivo, mas não foi. Ele não começa falando de dívidas. Veja você, ele não começa aqui falando de dívidas. Ele não começa falando de escravidão. Ele não começa a carta dando ordens. Nós devemos aprender com Paulo quando nós queremos lidar com alguma situação também delicada na nossa vida. Ele não começa dessa forma, irmãos. Ele começa aqui a carta, a saudação dele, lembrando de 3 verdades que também sustentam a nossa vida cristã. O senhorio de Cristo, como eu falei. Cristo é o Senhor. Se Cristo é o Senhor, todos nós somos servos. Ele começa a carta dizendo isso. Se nós somos servos, nós pertencemos a Jesus Cristo. Ele começa também dizendo que a igreja é família. Nós fomos todos adotados no reino de Deus, como filhos de Deus, por meio da obra de Cristo Jesus. Nesse sentido, irmãos, se nós somos família, ninguém vive a sua fé isolado. Por mais que você sinta isolado, você não deva viver assim. Se você, porventura, não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de vir para a igreja, não tem vontade de comunhão, não tem vontade de fazer os exercícios espirituais que Deus assim designa na sua palavra, aí que você precisa estar com os teus irmãos, para que você se fortaleça a sua fé. Venha, irmãos, venha, você já deve ter ouvido aquela ilustração a respeito dos carvões. Quando eles estão juntos, eles ficam mais tempo acesos.
não é? Ficam em brasa. Tira um carvão do meio da brasa. Qual vai se apagar primeiro? Sozinho. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Todos os dias nós precisamos. A igreja é família. E nós também aprendemos aqui um terceiro fundamento que Paulo aqui nos mostra, é a graça e a paz que nós recebemos de Cristo Jesus. Mas veja, nós não recebemos a graça e a paz apenas para transmitir essa graça e paz, mas nós devemos repartir com os outros. É o que ele espera que Filemão faça com Onésimo. Não é só transmitir, mas repartir. Por isso, irmãos, viver de modo digno do Evangelho começa aqui. Reconhecer que somos amados por Deus em Cristo. Agora, vejam bem, na sequência, nos versículos 4 até ao 7, nós vamos abordar aqui um outro aspecto. Porque quem é amado por Deus, e é o que Paulo aqui começa trazendo para nós, responde vivendo uma vida de amor, de perdão e de entrega. Como será que Filemão responde à introdução, ao prefácio, à saudação de Paulo? Nós veremos no próximo sermão. Deus nos abençoe. Amém.